a gente começar já com emoção, já a gente vai falar disso, você vai virar para sua colega do lado ou para o seu colega, vai dar um abraço caloroso de 40 segundos e vai dizer: seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao terceiro encontro da família na escola. Muito bem, uma palmas assim calorosa para vocês que vieram, parabéns. Isso. Podem sentar que agora a gente vai trabalhar. E aí o coração deu assim um acelerado, uma coisa gostosa. Gente, o abraço de 40 segundos. Se alguém estiver brigando contigo, teu marido, alguma coisa assim, estiver desentendendo, um dia faz a experiência. Na hora daquele conflito, tu não diz nada, tu chega lá e dá um abraço. Vocês vão ver o que acontece. Eu espero que sejam coisas boas. Eu vou precisar de um suporte aqui no slide. Bom, agora a gente vai falar um pouco, né, sobre essas emoções, como elas surgem dentro da gente. E Fernando tenta deixar um pouco iluminado, só um pouco, porque ele vai gravar, é possível? Assim eu acho que tá bom, Lucas? Mais claro? Se acertem aí. Tá bom? Aqui vai dar para ver direitinho. Tu pode ir passando para mim, por favor? Pode ir pulando aqui, ó. Pronto. Então nós vamos entender as emoções e vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Porque eu sei que vocês, todos aqui, são pais. Quem é pai aqui? O homem aqui? Vamos lá, os homens. Cadê os pais? Levanta a mão. 1, 2. 1, 2. Não, agora as mães, valendo. Mães agora. Pronto, pai e mãe. Certo. Olha, fiquem de pé. Os pais que estão aqui, fiquem de pé, por favor. Gente, olhem para eles. Me falem se eles dois não merecem aplausos. Será que na escola só existe 2 pais? Como foi que esse povo foi gerado, gente? Pelo amor de Deus. Obrigada pela presença. Podem sentar. Vocês mereceram por estarem aqui, viu? Eram para estar aqui os pais e as mães. Mas a gente vai falar disso. Pode passar. Então, o que é emoção? Como é teu nome? Denilson, senta, porque vai demorar. Pode passar. A gente vai ver a etimologia dessa palavra. Emoção. Vamos ver de onde veio isso. Vem do latim, movere, que significa mover. Mas a palavra emoção, ela tem seu início, o prefixo é. No latim, isso significa afastar-se. Portanto, as emoções vêm com o intuito de criar movimento, fazendo as pessoas agirem de imediato. Imagine se alguém chega aqui e fala assim: gente, o centro de convivência vai pegar fogo. O que vocês iam fazer? Coração acelerava, menino, e corria. Quem não corria ia ser arrastado. É ou não é? Então as emoções, elas servem para isso. As emoções nos movimentam. Nós, seres humanos, somos cheios de emoções e precisamos conhecer e administrar essas emoções, porque elas são boas, elas são positivas, mas se a gente não conhecer, fica difícil. Olha só as emoções. Podemos pensar nas emoções como um impulso para a ação. Todavia, no decorrer da vida, em nosso processo de amadurecimento, somos ensinados erroneamente que algumas de nossas emoções são ruins ou até mesmo que devemos evitá-las. Por isso, atualmente, tantos adultos sofrem processos de adoecimento emocional. Quantas vezes, hoje a gente já está mais evoluído no conhecimento, mas quantas vezes o pessoal aí da minha idade, ou talvez mais jovem, não sei, você ouviu dizer que homem não chora. E o pai ainda diz assim: não chora não que tu é macho. Tu já escutou isso? Ainda bem que não, porque tu pode chorar, viu? Então, quantas vezes nós já ouvimos engole o choro? Alguém aqui já escutou isso?
Eu escutei muito. Na hora que eu chorava, menina, engole o choro bem, senão vai ficar pior. E a gente até sorri disso, mas nós não sabemos as consequências do engolir um choro. É para a gente deixar o menino se esguelhando e não fazer nada? Não, não é que a gente vai deixar o menino se esguelar e não fazer nada. É para a gente pegar um chinelo e dar nele até ele calar? Também não vai funcionar. Mas é para a gente entender o porquê daquele choro e conversar com aquela criança sobre aquele choro. Porque pode ser que aquele choro seja uma manifestação de algo que ele não sabe falar, ou não quer falar, ou não sabe expressar de outra forma. E quando nós dizemos que você não pode chorar, isso é só um exemplo, você pode estar criando uma memória muito ruim no seu filho. Uma coisa bem ruim. Talvez até nós aqui que somos pais, guardamos dentro de nós uma memória que não é boa da nossa infância, do engole o choro, do fica calado, que a vida é assim mesmo. E a gente leva isso e reflete na nossa vida adulta. Reflete através de quê? De medos e inseguranças que nós temos quando nos tornamos adultos. E muitos até adoecem emocionalmente. Será de onde que vem a depressão? Será de onde que vem a angústia? Da onde que vem o sofrimento crônico? Possivelmente de alguma emoção que você teve que engolir e que você não pôde expressar. Componentes de uma emoção. Então, de acordo com esses estudiosos, Don Hockenberry, não sei falar inglês, e a Sandra, as emoções são estados psicológicos complexos que envolvem 3 componentes. Vamos ver como são esses componentes que envolvem a emoção. Uma experiência subjetiva, depois vem uma resposta fisiológica e depois nós temos uma resposta comportamental. Vamos trazer para a realidade. Uma experiência subjetiva, uma dor. Digamos que alguém aqui, é possível, muita gente aqui até já teve vivenciado a perda de alguém que você amava muito. É uma experiência subjetiva, porque eu não tenho como mensurar a dor que você sente. Qual é o seu nome? Sebastiana. A Sebastiana, se ela vivenciar uma dor subjetiva, eu não tenho como dizer o tamanho da dor da Sebastiana, porque é só ela que sente. Essa dor subjetiva, ela gera uma resposta fisiológica do nosso físico. Pode ser que alguém que perdeu alguém que amava muito, no momento do luto, você não consiga se alimentar, você não consiga dormir bem, você não consegue comer. Isso é uma reação fisiológica da emoção. E depois você vai ter uma resposta comportamental, que será o quê? Pode ser o choro, né? A gente se comporta através de um choro, através de expressões faciais, você fica triste, você fica recolhido. Então, os componentes de uma emoção passam por todas essas etapas. Uma experiência que você vivenciou, uma resposta fisiológica do seu corpo e uma resposta comportamental. E aí nós temos a classificação das emoções. Primárias, que são as básicas, secundárias, agradáveis e desagradáveis de sentir. Eu já adianto para vocês que não existe, segundo os estudiosos, não sou eu, Gracimar, que estou dizendo. Para falar isso aqui eu estudei, eu li, então não sou eu que estou dizendo. Mas os estudiosos dizem que não existe emoção positiva ou negativa. Ah, mas por quê? Quer dizer que ficar triste é positivo? Não, ficar triste é negativo? Não, quer dizer que todas as emoções, elas são necessárias. Todas as emoções que nós temos, Deus já nos criou perfeitos. Todas as emoções que existem em nós, que nós já herdamos,
lá dos nossos antepassados, da nossa família. Todas as emoções, elas são necessárias. Ah, mas eu preciso ter medo? Precisa. Ah, mas eu preciso da tristeza? Preciso. Por quê? Porque todas essas emoções, elas se completam, elas só precisam ser dosadas, entendidas, compreendidas e vivenciadas de acordo com o seu momento. Vamos entender isso. As emoções primárias, que são consideradas as principais, são consideradas as emoções que todo mundo tem. Não existe uma pessoa aqui que não tenha essa emoção. Ela pode não expressar, mas ela tem. Nós temos a alegria. Quem aqui é eternamente triste? Ninguém, né? Um dia você está alegre, outro dia você não está tão alegre, outro dia você está triste, mas você fica alegre. Tristeza. Quem aqui é eternamente triste? Ninguém. E quem é eternamente alegre? Ninguém. Nós temos o quê? O medo. Nós temos o nojo. O nojo, ele é necessário. E nós temos a famosa raiva. Ah, mas eu preciso ter raiva? Precisa, ela está em você. Se alguém vai lá e te arranca uma coisa que tu gosta, te toma, não é natural que tu fique com raiva. Se alguém marcou um compromisso contigo e não cumpriu, é lógico que tu vai ficar com raiva e é saudável. Então, é tudo necessário. Só precisa ser administrado. E aí, dos nossos filhos, isso é tão importante a gente compreender, porque as crianças não entendem essas emoções. Se o pai também não entende, o desenvolvimento da criança vai ficar comprometido. Porque você às vezes vai querer repreender um choro e se você não tiver as ferramentas certas, a compreensão para isso, isso pode ser prejudicial. Então, até porque você precisa conhecer o seu filho, observar o seu filho. Se o professor na escola, ele fala de um comportamento do seu filho e você não tem a compreensão de investigar, você já acha, esse professor é chato. Ah, o professor está marcando meu filho em casa, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Como que na escola ele vai ser assim? Não faça isso, pai. Se o professor disse algo sobre seu filho que você não gostou, você não precisa de cara concordar com ele, mas você precisa observar o comportamento do seu filho. Você precisa ir na escola, escutar a direção da escola, escutar o corpo pedagógico da escola. Porque às vezes a criança esconde algo em casa e expressa na escola. Ou às vezes é o contrário. Em casa, consegue se expressar e na escola já é muito retraído. Então você tem que acatar as informações da escola e ser presente na escola. Não é simplesmente você dizer que seu filho é perfeito e maravilhoso e ele não é capaz de fazer isso. E cadê a sua compreensão e entendimento para investigar se de fato aquela informação não está correta? Pode passar. Vamos ver rapidamente cada uma dessas emoções. É fácil falar de alegria, né, gente? É muito fácil. Esta emoção estimula a atividade cerebral, inibindo pensamentos depreciativos e aumentando a energia da pessoa. Ela nos recupera da tristeza e nos imediata disposição e entusiasmo. Gente, olha, vocês podem fazer o teste. O tanto que a alegria, ela libera hormônios maravilhosos na nossa vida, que se você estiver triste, ou então não está muito satisfeito, e alguém te conta uma piada e você ri, naquele momento ali você já liberou em você pensamentos melhores, já te deixou mais leve. É ou não é? Até a expressão facial. Se tu forçar o riso, quando pensa que não, tu tá sorrindo de verdade. Não é assim, tu tá chateado, alguém começa a gargalhar na tua frente. Pode ser da coisa mais besta que tem. Tu também vai sorrir. É igual quando alguém abre a boca. Tu também rapidamente. Então,
é contagioso, é gostoso. A alegria cura a tristeza, a alegria afasta a dor, a alegria melhora o teu cérebro, as tuas funções cerebrais. Então, a alegria, ela é necessária. Uma pessoa que não compartilha da alegria, ela vai ter um adoecimento psicológico e emocional, porque a tristeza leva à depressão e outros problemas graves do ser humano. Então, precisamos manter sempre em nós a alegria. Mas dá para ficar alegre sempre, constante? Não dá, mas dá para melhorar isso, gente. Dá para dar o bom dia, dá para acordar mais feliz, dá para ter momentos alegres com seu companheiro, com seus filhos. Porque se você ficar focando só nas dificuldades da vida, nos boletos que você tem para pagar, você vai morrer de tristeza. Então vamos exercitar essa alegria. E a tristeza, é necessária a tristeza? É necessária e ela está em nós. Me digam, é possível ficar feliz quando chega no final do mês que tu trabalhou o mês inteiro e tu não recebe teu salário? Tu consegue ficar feliz? Gente, não dá não. Fica feliz quando tu tá saindo pro serviço nos últimos minutos e o pneu da tua moto fura? Tem coisa mais chata do que isso? Não tem. Vai ficar triste e ainda vai ficar com raiva. Duas coisas ao mesmo tempo. Então, gente, oi amor. Ficar triste faz parte. Perder alguém não tem como ficar alegre. Agora você não pode deixar que a tristeza, somente a tristeza habite em você. A tristeza é a emoção que reduz o metabolismo, causando desânimo e perda de energia. A redução do metabolismo é para que a pessoa tenha um momento de reflexão sobre a sua perda ou frustração. Tudo bem, o metabolismo ele fica bem lento quando você está triste. Então quer dizer que se você viver triste, você vai aumentar bastante de peso. Entenderam? Então é mais um motivo para não viver triste. Se permita ficar triste quando as coisas acontecerem que é necessário expressar essa emoção. Mas não se permitam viver na tristeza, porque além de muitos males que ela causa, você ainda aumenta o peso. E quem é aqui que quer aumentar o peso? Me conta. Tem alguma mulher aí que quer aumentar peso? Nunca, jamais. Então, vamos só rir, vamos ficar felizes. Só ficar triste só de vez em quando nos casos de necessidade. Já percebeu, sobre o medo, né? Já percebeu a palidez no rosto de alguém com medo? Vocês acham que o medo é necessário? Muito, né? O medo é uma das emoções mais necessárias da nossa vida. Vocês já perceberam que o povo jovem, na adolescência, é a emoção que eles menos têm, é medo. Eles pegam a moto, saem doido no mundo, 200 por hora, eles não têm medo. Eles saem de noite sem hora para voltar, eles bebem todas, pilotam a moto. Vocês já imaginaram que essa emoção não habita nesses seres humanos? Mas o medo é necessário. O medo nos afasta dos riscos até de morte. Nos afasta do perigo. Então você pai, vocês mães, aprendam a lidar com o medo dos filhos de vocês. Ter medo faz parte, ter medo é bom, mas você não pode assustar o seu filho. Você não deve, menino, te aquieta, senão eu vou chamar ali, aí fala alguma coisa que assusta a criança. Ou então a criança, você assusta a criança, não vai para ali não que está escuro, tem bicho. Como é que depois essa criança vai sair do quarto para acender uma luz? Então, as emoções no dia a dia, elas precisam ser bem cuidadas. Elas precisam ser cuidadas com carinho e com atenção. O medo é necessário? É, porque se eu estiver vendo uma cobra venenosa bem aqui e eu não tiver medo e não tiver experiência e pegar essa cobra e ela me picar, eu vou morrer. Então, o medo que eu tenho de cobra vai me afastar.
Então você tem que ensinar para os seus filhos o valor que tem as emoções e a importância delas. Só que tudo que é exagerado, até a alegria, se for exagerada demais, ela vai ficar fora do normal. Então tudo tem que ser no momento certo e no tempo certo. Já percebeu a palidez no rosto de alguém com medo? Isso acontece porque o sangue foge. Você já sentiu a sensação que está ficando sem sangue? Para os músculos do sistema esquelético. O medo é uma defesa natural que prepara a pessoa para fugir ou se esconder. Uma das estruturas mais antigas do cérebro, a amígdala cerebral, envia sinais de alerta para que o corpo passe a agir no primeiro sinal de perigo. Então, tô correndo um risco, já manda um sinalzinho para eu me proteger. E aí, quando o teu filho diz para ti, mamãe, eu tô com medo, o que é que tu diz para ele? Deve de ser besta, menino. Deve de ser besta, tu é besta, isso aí não tem nadinha. Mas tu nem perguntou para ele assim, meu filho, por que tu tá com medo? Aconteceu alguma coisa? Não, pra quê? Esse menino é besta. Negócio de medo, vai ficar com medo. Medo de quê? Ninguém aqui nunca disse isso, eu tenho certeza. Então, assim, isso nunca aconteceu com as mães aqui do Eza Moreira. Pode passar. Isso nós estamos conhecendo as emoções. Outra emoção é o nojo. Ei, mas fulano é fresco, tem nojo de tudo. Assim já é demais, né? Mas o nojo é necessário. O nosso cérebro percebe que algo ruim, seja cheiro ou sabor, está presente, nos protegendo de algo que poderia nos fazer mal. A expressão facial do nojo, ou enrugar o nariz e torcer a boca, sinaliza uma resposta evolutiva de proteção, para não sentir o cheiro de algo que poderia ser nocivo ou expelir um alimento que estaria estragado. Ou engolir seria, eu acho que é ali. Então, olha só como o medo, como o nojo é importante, é uma emoção necessária. Porque se tiver uma coisa estragada, com mofo, ou com mau cheiro, na hora que a gente pega na geladeira para comer, a primeira coisa que a gente faz é achar, tá estragado, não presta. É nojento. Então, tá vendo como tudo em nós é perfeito, bem feito? Deus pensou em tudo? Então, eu preciso do nojo, porque o nojo vai evitar que eu coma algo estragado, que eu inale algo que vai me fazer mal, que eu pise em algo que também pode ser prejudicial para a minha saúde, me transmite uma doença. Então, é uma emoção também necessária. E aí você tem que observar isso nos seus filhos. Como ele lida com isso? Como é que meu filho lida com isso? Se ele é cuidadoso, se ele tem essa emoção, se ele expressa demais ou se ele não expressa de forma nenhuma. E aí nós temos uma outra emoção famosa. Quem aqui que nunca ficou com raiva na vida, levanta a mão. Não existe, né? Quem aqui passa raiva todo dia e diz assim, uma hora eu vou morrer só de raiva. A gente fala isso no dia a dia, né? Eita, que hoje eu vou morrer só de raiva. Chega, treme. Mas tá animada. Gente, essa raiva, ela também é necessária. Nós só não podemos, como já foi dito, deixar que ela tome conta de nós. Quem conhece alguém aqui, nem precisa levantar a mão se não quiser, que você fala assim, fulano de tal, é até legal, mas só anda com raiva, tá zangado o tempo todo. Fulano é até legal, depois que eu conheci ele, achei gente boa, mas é uma cara ruim o tempo todo. Então assim, se não administramos as emoções, elas nos abarcam. Então tem que ser muito bem alinhado isso aí. Fisiologicamente, recebemos uma grande descarga hormonal, onde a adrenalina, o cortisol, que são substâncias químicas que tem no nosso corpo, e a noradrenalina preparam o corpo para a batalha. Existe um evidente aumento dos batimentos cardíacos
deixando o corpo pronto para agir. É por isso que na hora que a gente briga com o marido, que a coisa está ficando assim muito, muito, muito forte, nós mulheres principalmente tem que se afastar. Porque senão a gente vai provocar tanto, tanto, ao nível de acontecer até uma tragédia. Porque convenhamos, quando nós estamos com raiva, que não controlamos essa emoção, nós podemos chegar assim além dos nossos limites. Todos os crimes que acontecem, com certeza as pessoas estavam com todas essas descargas emocionais liberadas no seu corpo e ele não conseguiu administrar. Eu trabalho na penitenciária e eu escuto muitos e muitos relatos. E os relatos que eu escuto, principalmente do homicídio, de pessoas até que é decente, tem uma vida mais... chegaram a esse nível, o que eles dizem? Doutora, quando eu me dei conta, eu já tinha feito. E quando é assim, tipo uma violência que tem criança, não vou falar. Mas quando é assim, várias vezes que eles se manifestam contra a pessoa, ele fala, doutora, eu fiquei cego, eu não vi, depois da primeira eu não vi mais nada. Então assim, tudo isso aí que eu falei, essas substâncias que são até positivas, mas elas foram liberadas e a pessoa não conhecia o seu nível de emoção, não conseguiu controlar, e extrapolou e chegou a esse ponto. Então, vamos saber como administrar as nossas emoções e o quanto elas são importantes para nós. Todas as emoções são importantes para nós, cada uma tem sua função no equilíbrio emocional. E a repressão dos estados emocionais causa o adoecimento. É de extrema importância poder nomear as emoções que sentimos para que possamos compreender o nosso estado emocional, também as mudanças fisiológicas que acontecem no nosso corpo. As nossas emoções sempre vão aflorar nos momentos de mudanças. Quando você muda de cidade, quando você muda de escola, quando você muda de casa, quando você muda de relacionamento, tudo isso vai afetar as suas emoções, principalmente dos seus filhos, principalmente das crianças. Quando ele muda de escola, quando muda de turma na escola, quando ele muda de professor, tudo isso vai afetar a emoção da criança. E aí o pai está cansado, está estressado, e o menino chega da escola e reclama da escola e reclama do colega, e aí você não tem paciência para escutar. Olha, tu cala a boca que tu vai ficar aí naquela escola, e já estamos conversando. Vamos refletir nisso. Nós vamos falar, pode passar. Nós vamos falar, porque o tempo não é muito, mas eu ainda tenho um tempinho, né, Fernando? Não dá para falar de administrar as emoções sem falar de uma boa comunicação. E às vezes nós não damos para os nossos filhos algumas coisas importantes porque nós não recebemos. E muitas vezes nós só queremos dar para os nossos filhos o que não recebemos de forma material. Eu quero dar a melhor escola, a melhor roupa, o melhor celular, um transporte porque eu não tive. Mas aí você esquece de dar o principal para o seu filho. Vocês sabem hoje em dia o que é o principal para o seu filho? O que seu filho grita que ele gostaria de ver em você, de ter de você? Vocês sabem o que é? Alguém quer arriscar? Atenção. Atenção. Carinho, atenção. O filho de vocês, eles querem o tempo de vocês, a atenção de vocês. Às vezes eles não querem a melhor camisa, eles não querem a melhor calça, eles não querem o melhor sapato. Eles querem de vocês que vocês levem ele para tomar um sorvete. Eles querem de vocês um abraço. Eles querem de vocês que vocês assistam um filme legal com eles. Mas aí nós, eu digo nós, que eu sou mãe, mas meu filho hoje tem 23 anos. Nós, às vezes, nos iludimos na nossa vida corrida
e aí nós queremos dar para eles coisas. Eles não vão lembrar de nós pelas coisas que nós damos para eles. Eles vão lembrar de nós pelos momentos que nós tivemos com eles. Dificilmente seu filho vai dizer assim: eu lembro do meu pai no dia que ele me deu um relógio. Ele vai dizer assim: eu lembro do meu pai no dia que eu joguei bola com ele, no dia que eu pesquei com ele, no dia que eu assisti o filme com ele. É ou não é? Estou errada? Não estou. O que eu estou dizendo aqui nem é novidade, mas precisa ser dito, porque na nossa rotina, na nossa correria se perde. Tanto que se perde que hoje está aqui. Fernando trabalhou um mês inteiro com a equipe dele para promover esse momento e não tem 50% dos pais. Tem, Fernando? Não tem 50% dos pais. E será por que não tem pelo menos 50% dos pais? Porque não é prioridade. A escola não é prioridade. Só é prioridade na hora de cobrar o boletim com nota boa. Mas o filho de quem, dos pais que não estão aqui, não é prioridade. Infelizmente. Porque se fosse, estariam aqui. Sendo um momento bom ou ruim, a obrigação dos pais era comparecer na escola para depois cobrar alguma coisa da escola. Vocês estão cansados? Não? Posso falar mais um pouquinho? Pronto. Você sabia que a exposição a problemas familiares na infância e adolescência afeta o desenvolvimento do cérebro? Por que eu vou falar sobre isso? Porque nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação eficaz. Porque se comunicar, qualquer um se comunica. Mas será que a comunicação sua com seu filho é uma boa comunicação? Será que tem qualidade nessa comunicação? Como vocês se comunicam em casa? Daqui a pouco vai se comunicar todo mundo só pelo WhatsApp, porque ninguém consegue mais soltar o celular. Mas vamos ver. Um estudo mostrou que crianças e jovens que vivenciaram situações hostis no âmbito familiar entre o nascimento e os 11 anos de idade tinham desenvolvido um cérebro menor. Esta região do cérebro está associada ao aprendizado de habilidades, regulação do estresse e controle sensorial e motor. Esta área também desempenha um papel importante em outras funções cognitivas e emocionais, incluindo o processamento emocional e a regulação do estresse. Gente, quer dizer o quê? Situações vivenciadas ainda na gestação, até 11 anos, isso vai mais além, mas os estudos apontam, até 11 anos de idade, vai afetar o desenvolvimento cerebral do seu filho. Se você ficou grávida e na sua gestação, olha o tanto que isso tem a ver com as emoções. Olha o tanto que está conectado emoção com comunicação. Você ficou grávida. Primeira coisa que você faz é dizer o seguinte: meu Deus, estou lascada, eu não quero isso não. Está formando um ser humano e tu está rejeitando. E aí o menino nasce chorão, abusado, e tu diz assim: meu Deus, já nasceu abusado, o que foi que eu fiz? Caramba, tu nem queria que ele nascesse, como é que ele vai nascer feliz? É possível isso? Não é. Que trabalhar a emoção e a comunicação da sua família, você, seu filho, pai e mãe, ela tem que ser constante. Por isso que eu digo que gerar filho é tranquilo, agora educar dá trabalho. Educar, é ou não é? É ou não é, gente? É, educar dá trabalho. Um ser humano que tu tem que dizer todo dia para ele escovar os dentes. Tu tem que dizer todo dia que tem que pintar o cabelo e se arrumar para ir para a escola. Dá trabalho. E exatamente, educação é repetição. Educação é repetição
diária é dizer a mesma coisa 300.000 vezes. Quando meu filho era pequeno, eu repetia, ainda hoje eu sou repetitiva. Quando ele arrumava a cama, oh meu amor, obrigada. Segura pra mim. Ele arrumava a cama, e às vezes muito mal arrumada, e dizia, mamãe, vem ver, arrumei a cama hoje, que eu mandava todo dia. E eu dizia, tá perfeito, tá maravilhoso. Pra que dizer isso? Para incentivar ele a fazer todos os dias e melhorar. Funciona? Funciona. Agora você não pode cansar. Não pode cansar. Você sabe o que é comunicação eficaz? Eu falei que a comunicação, a emoção, afeta o desenvolvimento cerebral. Desde quando você está gestante e até quando a criança nasce. E aí, como que você faz essa comunicação com seu filho e essa comunicação em casa? Gente, isso vale. A comunicação eficaz, ela entra em todos os âmbitos da sua vida. Na sua família, com seu filho, com seu marido e na escola. Comunicação eficaz é quando o que falamos é sempre compreendido pelo interlocutor. Ela precisa cortar ruídos, impedir desentendimentos e acabar com a frustração de uma mensagem transmitida pela metade ou de maneira errada. Foquem comigo. Cortar ruídos. Imagina você, isso nunca aconteceu aqui, tentando falar com seu marido, eu vou dizer os maridos porque aqui tem mais, são mulheres. Olha, você está tentando falar com seu marido e o seu marido está com a cara enfiada no celular. Qual é a emoção que vem, gente? Dá um ódio, dá uma vontade de pegar aquele celular e dar na cara dele. É ou não é? Mas eu vou fazer isso? Nunca. Não podemos fazer isso, porque nós somos mulheres treinadas e entendidas das emoções. É aí que nós vamos pegar com muita delicadeza esse celular, como se fosse o celular, meu bem. Por favor, me escute. Porque uma comunicação eficaz, ela não pode ter interferência. Porque se você não der atenção para o que o outro está dizendo, não terá valor o que ele disse e você não vai entender. Isso vale também para o seu filho. Não converse com seu filho segurando, lendo mensagem do celular. Converse com seu filho olhando para o seu filho. Isso é uma demonstração que seu filho é importante, que você o ama, que ele tem valor. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu estou respondendo aqui que eu tenho uma palestra lá na escola Ezo Moreira, então não dá para falar contigo. Dá para falar sim. Por mais ocupada que a gente seja, dá sim para a gente tirar minutos e momentos para escutar os nossos filhos. Seja no café da manhã, seja na hora de dormir. Pelo menos para ir lá e dar um beijo para perguntar, meu filho, como foi seu dia? Gente, isso tem valor. Isso tem valor que dinheiro não paga. Então vamos falar bem rapidinho sobre os passos para ter uma comunicação eficaz. Dedique tempo de qualidade para interagir com seus filhos. Estabeleça uma rotina de conversas. Reserve momentos regulares para conversa com seus filhos, como durante as refeições ou antes de dormir. Não tem melhor momento para se estabelecer um diálogo saudável e otimizar o seu tempo do que vocês programarem uma refeição juntos. Pode ser o café da manhã, se for melhor para vocês. Pode ser o almoço, pode ser o jantar, pode ser o lanche. Não é possível que em algum momento você não coma na sua casa. Então se planeje, fale para ele, meu filho, minha filha, a partir de hoje, nós vamos fazer uma refeição juntos. Gente, isso muda tudo. Isso valoriza a família, isso edifica um lar, isso aproxima não só pais e filhos, mas aproxima os casais. Experimentem vivenciar isso, compartilhar esses momentos. Não sei se alguém aqui já faz, se faz, parabéns. Isso é muito bom. Vale muito a pena. Ah, mas eu não posso fazer isso todo dia, que eu trabalho fora. Faça no dia que você pode, mas faça.
Seja um bom ouvinte, preste atenção ao que seus filhos estão dizendo sem interrompê-los ou julgá-los. Demonstre empatia, isso fortalece a confiança e a abertura da comunicação. Seja um bom ouvinte. Não venha logo criticando o seu filho. Às vezes a gente nem para escutar o menino. Ele mal abriu a boca e tu já está dizendo, deixa de besteira, menino. É ou não é, gente? E aí, sabe o que isso vai acontecer? Eu vou dizer para vocês. Ele vai criar uma memória ruim do seu relacionamento com ele. E quando ele tiver alguma coisa para ele contar, ele não vai te contar. Porque ele vai dizer o quê? Eu não vou falar isso para minha mãe, porque ela disse que isso é besteira. E aí ele vai procurar, na maioria das vezes, um amigo da mesma idade, que não sabe nada, nadinha. E não vai ter uma boa orientação, e isso pode levar a prejuízos, a coisas graves, a envolvimentos com pessoas que não vão contribuir para a vida dele, a envolvimentos com drogas e muitas outras coisas. Então, escute o que o seu filho quer te dizer, mesmo que seja uma coisa que você acha que é boba. Não é, gente. Não é bobo. Evite críticas excessivas. Em vez de criticar constantemente, encontre maneiras construtivas de fornecer feedback, de dar uma resposta positiva. Destaque os pontos positivos e incentive o desenvolvimento pessoal de seus filhos. A crítica excessiva pode inibir a comunicação aberta e afetar negativamente a autoestima desse ser humano que está em construção. Se uma pessoa é eternamente criticada, gente, eu fui agente de saúde durante 8 anos. Eu visitava muita gente. E eu conhecia a realidade das famílias. Eu ia lá na casa, tomava aquele cafezinho, conversava. E eu observava que tinha famílias e eu ficava muito triste. Que às vezes tinha mães que eu perguntava, e aí, como é que tá fulano? Isso não quer nada não, isso é um vagabundo à toa, não vai dar nada. Tudo que ela disse, infelizmente, muitos casos aconteceram. Hoje eu estou lá na penitenciária e quantas vezes eu já recebi pessoas que eu conheço da época que eu trabalhava. E aí eu fico refletindo, meu Deus, que tristeza. Isso gerou de quê? Má comunicação, falta de conhecimento das emoções. Eu vou culpar essa mãe, vou culpar esse pai? Não vou. Ele às vezes não sabe também, não tinha conhecimento, mas você tem que buscar. E você criticar o seu filho, dizer o tempo todo, ele vai te mostrar uma tarefa. Não, tá feio. Não, isso não tá bom. Gente, tem formas de você dizer que não tá bom, vocês pais. O menino foi lá empolgado te mostrar um desenho, te mostrar uma tarefa. Se não está adequado, ou às vezes está errado, você vai dizer o que para ele? Meu filho tá ótimo, mas você tem que melhorar nisso. Custa dizer isso? Dizer primeiro que tá bom? Você precisa validar o seu filho, validar as emoções dele, dizer para ele que ele é importante. O que vai acontecer? Você vai criar nessa pessoa a autoestima. Você vai criar um cidadão com uma boa autoestima, que vai se sentir valorizado, que vai querer ser alguém na vida, que vai dar valor para os estudos e buscar uma mudança de vida. Estamos acabando. Use uma linguagem clara e compreensível. Adaptar sua linguagem ao nível de compreensão de seus filhos é essencial para uma comunicação eficaz. Seja respeitoso. A comunicação eficaz depende do respeito mútuo. Trate seus filhos com respeito, ouvindo suas opiniões e levando-as a sério. Evite interrompê-los ou menosprezar suas ideias. Talvez vocês estão pensando assim, agora filho pode tudo. Então eles não podem tudo. Mas eles precisam serem ouvidos, eles precisam de uma comunicação clara para a idade deles e eles precisam sim de respeito mútuo. Isso vai te tornar uma mãe fraca, um pai fraco? Nunca. Porque você vai adequar o conhecimento das emoções, gerenciar as emoções, uma comunicação eficaz com limites, que daria uma palestra inteira, a gente não vai poder falar disso hoje. Mas é só para enfatizar que tudo que eu estou dizendo aqui
não tira de você o dever e a responsabilidade de colocar também no seu filho limites. Mas limite só funciona se tiver amor, carinho, respeito e escuta. Se não tiver isso, só limite não funciona. Esteja aberto ao diálogo, encoraje seus filhos a expressar suas opiniões, mesmo que sejam diferentes das suas. Limite o uso dos celulares. Estabeleça períodos de tempo em que todos os membros da família evitem o uso excessivo de celulares e tablets, até mesmo da TV. Encoraje seus filhos a expressar suas opiniões. Se você não escuta seus filhos, a rua vai escutar. E a rua não é uma boa conselheira. O mundo, ele ensina da pior forma, da forma mais dura e mais cruel. Então ensine você, que vai ter amor, que gerou, que quer o bem daquela pessoa. E comece fazendo isso, gerenciando suas emoções e conhecendo as emoções dos seus filhos e trabalhando esse diálogo. E para completar, limite o uso do celular. Como eu disse, isso dava uma palestra inteira, mas eu deixo aqui esse alerta que é importante. O mau uso da tecnologia do celular está destruindo a mente das crianças e as famílias também. O mau uso, porque se for bem usado, parabéns, é ótimo, é necessário, veio para nos ajudar. Mas se fizer mau uso, pelo amor de Deus, é destruição na certa. E seja exemplo. Não adianta você fazer que nem aquela frase que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Menino, tu não pode beber. O pai diz para o filho de 14 anos: tu não pode beber. Mas ele vai para o bar, toma todas e chega de manhã. Funciona, gente? Sinceramente, funciona? Não funciona. Se os pais não são exemplo, não funciona. Então a mãe às vezes exige da filha adolescente que organize a casa. Mas vai que essa mãe passa o dia todinho de perna pro ar, sem fazer nada, só no TikTok, só no Instagram e no Facebook. Vai funcionar? Não vai. Não vai funcionar. Manda a menina fazer a tarefa da escola, mas ela vai assistir a novela. Vai funcionar? Não vai. Estou condenando o lazer? Não estou. Mas tudo tem que ser no momento e na dose certa. E o exemplo, como dizem, arrasta multidões. Só falar não funciona. Tudo que eu estou falando aqui, se não for colocado em prática, não vai servir de nada. Algo tem que fazer sentido e tem que fazer acontecer. Se necessário, busque ajuda profissional. Se a comunicação entre você e seus filhos estiver extremamente desafiadora ou houver problemas mais profundos a serem tratados, considere buscar a orientação de um profissional, como um terapeuta familiar, psicólogo, terapeuta, buscar ajuda aí nos mecanismos que nós temos, CRAS, CREAS, vários. Busque ajuda. Percebeu que seu filho tem uma tristeza profunda, está fora do normal, busque ajuda. Percebeu que seu filho começou a fumar, seja um cigarro comum, busque conversar, conhecer e saber com quem seu filho anda. Começa no cigarro normal, depois vai para a bebida, depois vai para a maconha e depois se perde. Se você não sabe com quem ele está andando. Pelo menos tenha curiosidade se seu filho está indo realmente para a escola. Porque às vezes sai de casa dizendo que vai para a escola e nem pisa na escola. E você não vai saber, porque ninguém vai te dizer. Só quando a tragédia já estiver acontecendo. Por isso, seja um pai atento. Vá na escola, busque informações. E antes de criticar professores, pedagogo e diretor, escute-os. Tenha uma comunicação assertiva com eles também, com a escola. Escute da escola sobre o seu filho. E depois não chegue em casa enchendo o menino de pancada. Primeiro escute também o que é que o menino está dizendo, qual a emoção está expressando. E se gerou um problema que você não tem como administrar, não tem conhecimento, busque ajuda, não sofra sozinho.
e busque sempre ajuda no início dos problemas. Sempre. Porque depois tudo fica mais difícil. Eu digo para vocês porque eu estou atendendo pessoas que estão no nível dos problemas gravíssimos, que eu não desejo para a família de ninguém. E aí, nós finalizamos essas falas. E eu pergunto para vocês, fez sentido para vocês o que eu falei? Sim ou não? Sim. Se fez sentido para vocês, para quem fez sentido aí as falas, levanta a mão. Só para eu saber, fez sentido? Ótimo.